E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo aí tudo que o pessoal lá da ESPN, o Pascoal, o Mauro Naves, Craquezinho e companhia falaram sobre o São Paulo, o tricolor do Morumbi, que hoje apresentou o Oscar e muito mais. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui todos os santos dias para vocês, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto e a gente vai falar um pouco sobre o Oscar, sobre possíveis escalações com o Oscar dentro de campo, o Oscar que vai vestir a camisa 8 do São Paulo. Crédito 3 Freud, deixa na descrição, se mais informação já sabe. Simbora pro vídeo. Olha aí, ó, o futebol não muda, o mais importante é a adaptação, diz o Oscar, depois de 8 temporadas no Xangai Port, na China, participou de 248 jogos oficiais, com 77 gols e 115 assistências. Uma coisa me chamou a atenção, capitão, ele fala que não mudou nada, né, que ele continua da mesma forma física, só mais experiente, assim. Isso eu tenho uma dificuldade de compreender, é claro que vocês que jogaram bola, que estão no campo, entendem, mas assim, uma pessoa com 22, com 32 anos, existe uma mudança física e isso não necessariamente é ruim. Sim. Eu acho assim, acho que ele pode estar falando também sobre essa questão de motivação, né? Porque a gente espera que um jogador como ele, com a idade, né, com tudo que ele já conquistou no futebol, que ele venha sem aquela fome, né? Que se espera, por exemplo, num clube como o São Paulo. Então é bacana vê-lo falar que, enfim, que ele vem com a mesma mobilização, com a mesma motivação, e aí ele fala, em vez de ele falar da idade, ele fala experiência, né? Ele fala assim, com um pouco mais de experiência, e aí, logicamente, ele tá dando um toque que ele não é mais aquele jogador de 10 anos atrás, né? E que tem-se uma bagagem aí carregada na questão física, e que pode ser um pouco negativa, mas também nessa questão técnica e de experiência que pode ser algo positivo para esse São Paulo também. A gente vê o Oscar magrinho, né? Então, ele tem um biotipo que não vai pesar, né? Não vai pesar, eu acho que tem essa questão física do que o São Paulo vai pedir nas mãos, né, do Zubeldia com relação à entrega, a posicionamentos no campo, quanto vai ser exigido essa questão dele também de recomposição em alguns momentos, né? Porque a gente está olhando um São Paulo que talvez a gente fale um pouquinho sobre essa formação que pode surgir no São Paulo com 4 jogadores um pouco mais para frente. Então, nesse momento, você também vai ter que olhar um pouco para algum tipo de recomposição. Mas é isso, é um jogador que, na minha opinião, vai fazer muito bem ao São Paulo. É um jogador tecnicamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Um jogador que carrega uma experiência, um currículo de conquistas, que tem uma identificação com o São Paulo anterior, e que acho que isso também o motiva muito com relação à família, quando ele fala do filho, sabe? Pô, meu filho vai curtir pra caramba também ver o pai aqui no São Paulo. Então é isso, é um jogador que acho que ao lado de Caleri, de Lucas, de Luciano, enfim, nas mãos do Zubeldia, a tendência é que seja um time muito qualificado do meio para frente. Como é que é essa formação que você está imaginando? Então, você está imaginando Lucas, Oscar, Caleri acho que não só eu, mas os São Paulinos todos, né? Luciano? Que acho que em algum momento imaginam que esses 4 podem jogar juntos. Mas aí vai ter que... O Zubeldia vai ter que trabalhar bem as questões de recomposição, de posicionamento. São jogadores que te oferecem muito na questão técnica, mas que vão ter que te oferecer também um pouco de marcação, de posicionamento para que sobram funcione. 2 no meio, né? É isso, sobram 2 no Luiz Gustavo, deve ser o Alisson. Vão ter que ser 2 volantes de marcação, né? Não é fácil. Ou alguém ajudar demais. Caleri, Lucas, Oscar, quem vai voltar ali? Luciano, eu gosto do Luciano, Guerreiro, mas eu acho que é muita gente ali. Tem que sobrar um, né, mano? Ah, tem 2 no meio ali? Ótimo. Aí, tá vendo? Né? O Zubeldia treinando com o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. E aí você pensa... O Pablo Maia voltou. Então, o Alisson tá pronto. Então, Maia, esses dois... Alisson, recuado. Puxa vida. Se ele achar que os 2 aguentam o rojão, é isso aí. Põe os 2 ali e os 4 para frente. E os 2 ali gritando, volta, me ajuda aqui, como é que é e tal. Assim, fica lindo, né? Do meio para frente, fica lindo. Não para os 2 que vão ficar ali correndo pra caramba. Põe pra todo mundo. Ó, eu fiz uma conta rápida aqui na calculadora, tá? Pra vocês não acharem que eu erreizinho. Enquanto a gente mostrou a tela do Oscar. Ele tem 0,77 de participação em gol por jogo, somando gols e assistências. É um número bastante altozinho. A gente sabe da qualidade técnica. Eu quero te ouvir também sobre esse entrosamento, sobre esse encaixe. No futebol de hoje, ninguém fica sem marcar, né? Mas quem teria menos obrigação se jogarem os 4 juntos? Hoje em dia não tem essa coisa de não ter obrigação, né? O Oscar falou ali que o futebol não mudou. Mudou sim. Mudou muito. Mudou. Jogadores de lado, a gente vê voltando para marcar quase lá um ajudante de lateral.
a compactação do time. Hoje em dia, essa marcação em linha alta, né? O Pascoal gosta de usar esses termos, entendeu, Fábio Luciano? Marcação em linha alta. Com dificuldade, assim, fala que eu sou culpado. Pressionar lá na frente. Ele gosta de marcação em linha alta, box to box. Qual é a outra, Zinho, que ele usa muito? Transição ofensiva, jogo entre linhas, ele gosta dessas nomenclaturas. Mas, na verdade, esse quarteto aí, no papel, é um dos melhores do Brasil. É verdade. E no campo? Vamos ver, né? Vamos ver, quando jogar. Vamos ver. Se não vai estar dividido um pouco lá, um pouco cá nessa segunda rodada, porque nessa primeira não vai, mas na segunda rodada do campeonato o São Paulo vai estar com pelo menos meio time titular, é o que se aguarda. E aí eu acho muito interessante que isso seja feito no São Paulo, porque a gente, todos nós falamos que o São Paulo tem um time legal, é um time legal, mas esse time legal precisa transformar num time super legal. Num time espetacular, fenomenal. É isso que se espera do São Paulo. O time legal é quarto, quinto. O time legal vai até as oitavas da Libertadores. O time legal não passa para a final da Copa, na Copa do Brasil. O que eu espero do São Paulo é um time excepcional. É um time que jogue. O São Paulo vai fazer pelo menos mais 2 contratações. O Zubedia falou em 4 ontem, né? Não, ele não falou. Ele perguntou quantos que vocês acham? Vocês querem? E quais as posições? Quais as posições? Aí os jornalistas falaram, falta um centroavante. Falta mais um cara de beirada. Falta um zagueiro. Falta um lateral. Não, você pode ter 2 laterais. Então, se você contar tudo, são 4 pelo menos que o São Paulo tem ainda como contratar. Eu não sei se vai ter dinheiro para tudo isso, porque o São Paulo tem uma regulamentação agora para tratar de salários e despesas. Então, o São Paulo tem que andar em cima do trilho para poder sanar também as suas dívidas. Eu acho muito bom isso, mas eu acho o time do São Paulo bom. Mas eu gostaria de ver esse time espetacular. Para ser espetacular, o Oscar e o Lucas têm que ser diferentes. Eles têm que ser o Oscar e o Lucas que a torcida sonha. O Mauro falou em 2 volantes de marcação. Eu acho que o São Paulo tem um calcanhar de Aquiles, que são as laterais. Sim. E essas laterais podem justamente ajudar a compor essa marcação, né? Você pensando em característica de quem você vai trazer. Não sei se vai contratar lateral esquerdo, o lateral esquerdo que está lá, o é verdade, o Enzo chegou, o Enzo Dias, esqueci. O Enzo que está lá, ele é um cumpridor de obrigação. É o lateral esquerdo de marcar. Ele não é E nesse momento é positivo, ele não né? É lateral esquerdo submarino. Ele é lateral esquerdo isopor. Como é que é isso, pastor? Lateral esquerdo isopor, vai no fundo e volta. Pum. O submarino só vai no fundo. Então precisa ser lateral isopor. Bater no fundo e voltar. Pá. Tem isso? Opa, se tem. Pergunta pro Fábio Luciano se faz falta. E pergunta pro Zinho. Pergunta pro Zinho o que ele gritava com o Juninho pro Juninho não passar. Não passa não, Juninho. Fica aí que eu que vou aqui na ponta. Ele brigava com o Juninho pro Juninho não passar também. Também tinha ou não tinha, Zinho? Agora sim, o que eu acho a história do time... O Juninho era lateral só de ir no fundo. Era submarino, não tinha nada de isopor, não, né? Quando ia, resolvia, né? Ia bem. Quando você tem esse lateral que vai lá e resolve, pode ir, meu filho, vai. A questão agora, é a marcação lá atrás. Beleza, tem o Enzo Dias e o Wallace com pré-contrato assinados. Acho que a lateral direita tem que dar uma olhada, porque talvez seja o encaixe final, presidente, para ajudar esse quarteto de frente. Eu nem acho que seja jogador ruim, mas o torcedor não gosta muito do Igor, na lateral direita. Né? Ali... Igor Gomes, não. Gente, Igor Vinícius. Igor Gomes está no Atlético Mineiro, eu Igor Jesus era no Botafogo. Eu pensei em todos os Igors. Desculpa, presidente, te cortei. E esses outros todos estiveram no São Paulo também, você não se enganou muito, não. Então, mas aí é aquela coisa do torcedor. Mesmo quando ele joga bem, o cara fala, tá faltando um lateral. Era o Rafinha, que também se machucou muito, não jogou muito, mas tinha todo um aspecto de liderança, experiência, etc. Então, acho que veio um lateral direito. Na esquerda, vai ficar esse, até que se resolva a questão do Wendel, que é ele que vem para jogar ali, com o Porto. Só veio no meio do ano? Ok, então vai jogar o Enzo que chegou. Então, ali está mais ou menos. Concordo que o time do São Paulo também, eu acho que não foi muito além, porque era um bom time, mas era só o time, faltava elenco. Isso. Ele tem que ter opção, não é, Fábio? Faltou opção, você tem que mudar. Uma hora vai mudar, não vai jogar o Luciano e aí vai jogar só as 3, que eu vou pôr outro cara no meio, eu vou Ferreirinha. Você ter gente, não está dando certo desse jeito, eu vou meter o Ferreirinha desse lado aqui
Antes, o Eric do outro lado, dois pontas abertas. Antes era o Rato, né? Vou pôr o Rato aqui, o Wellington Rato vai me resolver desse lado, não tá lá mais e tal. É isso, você tem opções, que às vezes o cara não tá inspirado. O Caleri passou um ano sem muita inspiração, pra falar a verdade, né? Os gols decisivos ele perdeu, gols decisivos, inclusive pênalti, certo? E ele que é um baita centroavante. Então, assim, tudo isso tem que funcionar. Estou com uma enorme expectativa de ver o Oscar, porque o Lucas veio, aí, expectativa grande nele, e ele entregou, porque ele chega decidindo um jogo importante de Copa do Brasil, passando pelo Corinthians. Isso faz muita diferença para aquele torcedor que tem a imagem do ídolo que está voltando. Sim. Agora, isso é com relação ao Oscar. Ele é fininho, né? Não sei com que intensidade ele jogava lá, ou ele precisava jogar lá. Aqui vai ter que ter um pouco mais de intensidade, né? Porque lá ele podia desfilar mais toda essa qualidade, talvez sem precisar se esforçar tanto. Mas ele é fino fisicamente, eu acho que ele entra em forma, é o que ele fala, vou me adaptar e tal. Vai precisar de um tempo, mas é bom, olha, é isso aí, ó. Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Mesmo que não tenha o Luciano, o time mas... do São Paulo é bom. Sim, é bom. O time é bom. O time. Mas aí o capitão concordou aqui com a questão do elenco, né, a gente capitão? falou um pouco sobre também no programa passado, né? Isso. Eu acho que para o São Paulo ser excepcional, como o Pascoalzinho falou e o torcedor espera, é você também ter jogadores no banco de reservas que não vão deixar essa questão técnica cair muito quando esses jogadores forem substituídos. E até para o treinador olhar também, porque não é fácil você, por exemplo, você vê um Oscar, um Lucas, um Caleri, não é fácil você vê-los não tendo uma atuação tão bacana, o que se espera, e olhar para o banco e ter um jogador que, de repente, você vai mexer e o jogador não vai te entregar. Até com movimentação de arquibancada. Sim. Então, assim, não é fácil você tirar o Lucas e colocar qualquer jogador ali. Você tem que colocar um jogador que te ofereça algo pelo menos parecido do que o Lucas está te oferecendo. Então, é isso. Eu acho que esses jogadores... O time do São Paulo é muito bom. Principalmente os nomes, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar dentro de campo. Mas falta ao São Paulo algumas peças para que esse elenco seja mais forte, né? Seja mais qualificado para o São Paulo brigar pelos objetivos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Caleri não conseguir fazer uma boa temporada com o Lucas e o Oscar, se os caras estiverem em forma ali, aí o Caleri que lute. Mas vai com a cutucada da Leila, chegou, tomou para si lá o Casares. Perguntaram para ele, né, sobre a declaração dela e ele dá essa resposta aí. Fazer a pré-temporada dos Estados Unidos, segundo ele, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, causa uma grande repercussão e esses convites são reiterados. O São Paulo, continua ele, é um clube globalizado em razão da sua história, mas principalmente pelos seus 3 títulos mundiais. Estamos comemorando 20 anos do Tri Mundial, o que nos deixa muito felizes. Presidente! Pega essa resenha aí, presidente. A Leila tem cutucado, mas tem que levar troco também, né? Assim, acho que ela tem razão em alguns aspectos ali. Não sei se não é tão positivo assim. Os dois que foram afirmaram que, e os que já foram no passado também, os anteriores, que financeiramente era um bom negócio, sim. Esse é um ponto que eles levantam. Um outro ponto, tirar um pouco da zona de conforto, o jogador aqui, levar mesmo para outro lugar, não é para ir na Disney. Lá o jogador chega a ter um dia, sim, até vai na Disney, porque por acaso acontece também em Orlando ou em Miami. Se o time ficar só em Miami, nem na Disney vai, mas enfim... Óbvio que o Casares não precisa que o São Paulo vá lá para ele passear. Então, acho que é uma espetada desnecessária nesse sentido. Qualquer dirigente, inclusive ela, já deve ter ido na Disney. E todo mundo ama a Disney, ela já deve ter levado parentes, etc. Agora, você pegar o pé da letra, fala assim, não, mas aqui o cara descansa mais e tal. Ontem a gente falou sobre isso, né? Tanto é que o São Paulo vai jogar no mesmo dia 2 vezes, né? Lá e aqui. Lá e aqui. E vai ter que trazer jogadores de volta, sabe? Aí ela fala com razão, pô, uma baita numa viagem longa. E a gente falou ontem sobre o número de jogos, o campeonato já começa agora. Aí tem esse problema que nós discutimos no Carioca, os times colocam, inclusive o Flamengo, um time fraco, né? De meninos, enfim, porque os caras estão lá. Mas eu acho que tem prós e contras. Eu já cobri umas 3 vezes, tinha outro nome, né? Era Florida Cup, os torneios. Agora é FC Series, é isso? Isso. E eu ouvia de técnicos que era legal tirar o jogador do ambiente daqui, sabe? Ficar aí no mesmo CT, lá não. Tudo era diferente, o garçom falando inglês, o outro falando espanhol. Se estiver lá em Miami, só vai dar espanhol. Só espanhol, só vai ter espanhol. Falar inglês em Miami, não dá certo. Mas assim, e que isso para a cabeça, dar uma arejada, funcionava. E que veio um troco, né? Esses clubes ganham para ir lá.
E evidente que o Casares aí já deu uma provocada na história do Mundial, né? O Flamengo vem porque é campeão, o São Paulo vem porque é campeão, não sei o quê, dando uma alfinetada na Leila nesse sentido. Acho que ele tinha que responder isso mesmo. Talvez ela tenha razão, mas acho que ele também não está sem razão, não. Eu acho que tem proveito. É muito individual, né? Acho que tem argumentos para você ficar no Brasil, né? Porque se investe tanto em estrutura aqui e você tem que usar a sua estrutura, principalmente para esses momentos, né? Que você se reapresenta, que você faz uma pré-temporada, né? Enfim, que você prepara o seu elenco para a sequência de jogos que são desgastantes, a gente sabe do calendário. Então, você tem argumentos para você ficar, como também o São Paulo, o Flamengo, por exemplo, tem os seus argumentos de viajar, enfim, de treinar em outro local, de levar a marca para fora do Brasil, enfim, de ter... Eu vi uma entrevista do Léo Pereira que ele fala um pouco sobre isso, né? Que ele fala sobre você viajar com o time, isso traz ainda mais união para o grupo, você está para o elenco, você realmente fica junto o tempo todo. E até na hora de diversão também, se você tem um tempo de lazer, isso acaba somando também para você ter essa interação aí de grupo. Eu acho que o que fica pesado é só o dirigente que só vai para lá para ir para a Disney, sabe? Isso é uma colocação que acaba sendo desnecessária, né? Até nesse regime mais profissional que a gente tem, de mais respeito, né? Então, eu acho que... No sentido dela avaliar a escolha do outro. É isso. Quando ela fala assim, não, o São Paulo só foi para lá para dirigir. Essa viagem só serve para dirigente para passear na Disney. A gente sabe a condição que eles têm, que eles podem ir para Disney em vários momentos do ano. E nem sei se irão agora, né? E se irão agora. Tem tempo de fazer isso. Exatamente. Então é isso. Eu acho que você tem argumentos para ficar no Brasil, usar a sua estrutura, trabalho, academia, o cara está mais acostumado com a cama, com a alimentação. Então tem argumentos para o Palmeiras ficar no Brasil e usar a estrutura que tem para essa pré-temporada, assim como São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, também tem os seus argumentos de planejamento atlético para fazer essa Fábio, na sua época, aí, as estruturas aqui eram bem mais deficientes dos clubes e tal. Muitas vezes se saía do próprio clube. A gente ia para Itu, para não sei aonde, para interior ali. O Lucha gosta aqui na Terra do Morango? Como Atibaia, é que chama? Atibaia. O Cruzeiro vinha lá de Minas para Atibaia, o Luxemburgo levava o Palmeiras, levava o Corinthians, o Leão levava para o Luciano. Para sair um pouco daquele ambiente em que vai viver o ano inteiro naquele ambiente. Sim. E a estrutura lá não era necessariamente melhor, proporcionalmente hoje muito melhor as estruturas dos clubes, talvez melhor, inclusive são melhores do que eles vão ter lá nos Estados Unidos, mas para fugir um pouco do ambiente. Então eu estou com o Fábio nessa, você tem argumentos dos dois lados, ela podia ter dado uma alfinetada dizendo só o lado dela. Eu acho que é o desgaste, é não sei o quê, no barato de ir para Disney, né? Lá no Tetra para ouvir o Tetra vai muito para Disney também. Esse se vai. Não tem nada de errado em ir para Disney, né, Zio? A Disney é maravilhosa. Esse ele vai mesmo. A questão é o julgamento para mim do que é do outro. E assim, ela foi perguntada sobre isso, ela tinha que falar sobre isso. A pergunta foi, por que o Palmeiras não vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, assim como os outros clubes estão indo? Mas assim, ela acaba, acho que até num tom de brincadeira, ela não quis ofender ninguém, mas ela acaba dando uma pesada de mão ali para quem escuta do outro lado, Tetra. Não, foi mal. Defendi muito ela ontem no caso do Dudu. Defendi não, concordei com o que ela falou, né? E acho que o Dudu teve a sua réplica ali de responder, só que o final do Dudu passou do ponto. Aí eu vou, a mesma coisa que eu falei ontem, que acho que o Dudu estava indo bem, olha, tô aqui, me esquece. No final ele passou do ponto, né? Perdeu a razão. A Leila da mesma forma. Quando ela vai falar, não fui porque a minha estrutura é muito boa, e a estrutura do Palmeiras e da maioria dos clubes, do Flamengo também, a do São Paulo é boa, está um pouco mais atrás agora, mas é boa também. Tem condições de todos os clubes fazerem a pré-temporada dentro do seu CT. Até aí acho que é uma boa ela falar, eu prefiro manter, porque eu dou todas as condições, e os jogadores estão aqui na cidade deles, porque eles não precisam dormir aqui, vão dormir na casa com a família. O deslocamento, né, de sair do país, de levar todo um aparato para fazer uma pré-temporada, porque às vezes você vai para locais que não tem tudo que o clube precisa. Não acho que é o caso dos Estados Unidos, que tem, né, as universidades, os complexos também tem toda uma estrutura para fazer uma pré-temporada e uma preparação muito boa. Mas ela passa do ponto quando ela vai falar dos outros. Aí ela não tem nada a ver com isso. Se o Palmeiras, se o São Paulo, o Atlético, o Fluminense, o Flamengo, quem quiser
que fez a sua negociação, é problema deles. Tem nada a ver ela se meter e falar. E ainda, né, se é em tom de brincadeira ou não, tem que aguentar o troco. Aí vem o troco, né, mexendo com essa coisa do Mundial. Por quê? Porque ela vai falar que o cara vai para passear em parque, só serve para isso, e a gente sabe que não só serve para isso, porque quem está lá trabalhando está preocupado em preparar a sua equipe, preparar os seus jogadores para a temporada toda. Os caras não estão lá brincando, não estão nos Estados Unidos de brincadeira, indo para os parques todo dia. Pelo contrário, estão se alimentando, estão descansando, estão treinando, estão fazendo os exames todos, os testes todos. Né? A gente está vendo os treinamentos, eu acompanho aí nas redes sociais muitas coisas que eles estão fazendo. Então é um trabalho seríssimo. Só que em vez de ser aqui, achou melhor ir para lá porque teve uma compensação financeira. Claro que esses jogos amistosos aí teve uma grana, estão ganhando e merecidamente tem que ganhar os clubes que viajaram. E aí, nesse ponto, acho que a Leila errou. Todo ponto tem um contraponto, né, Pascoal? Ah, aqui eles dormem em casa, lá eles ficam mais integrados. Ah, aqui a estrutura está pronta, lá você sai do ambiente e tem o foco de uma outra maneira. Para todo ponto tem um contraponto. Mas é o seguinte, tem aquela história de quem conta um conto... Aumenta um ponto. Aumenta um ponto, né? Então, o que o Casares fez? Já que ele tomou a pedrada, ele falou, espera um pouquinho que eu vou resolver isso aqui. E aí começou a falar de título mundial, que é o que afeta diretamente a torcida do Palmeiras. O que vai realmente provocar o ânimo, a empolgação e até a tristeza dos torcedores do Palmeiras. Então, ele já foi direto nisso. Porque o São Paulo, diferentemente de qualquer outro clube brasileiro, o São Paulo tem 3 títulos mundiais. E não tem nenhum outro brasileiro que tem 3 títulos mundiais. Então, isso afeta diretamente. Todo mundo se impacta com isso. E o Casares foi exatamente no ponto do impacto. Foi falar dos títulos mundiais. Meu pai falava o seguinte, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, quem falou e escutou e tal, engoliu, tá legal. E olha que os dois têm um tráfego muito bom, eles conversam muito bem. Eles dialogam muito bem. Né? Então, eles dialogam bem, eles se espetam bem, volta e meia tem altos e baixos. Como a presidente do Palmeiras, ela conversa bem com o presidente do Fluminense, eles têm um bom diálogo, né? E acho muito interessante isso. E em dados momentos as coisas acabam escapando, né? E escapou com o Textor, né? De 23 para 24, escapou, passou do limite. A Leila e o Textor. A Leila e o Textor passaram do normal, do que poderia ser, um daqui e o outro de lá. Agora essa aí do Casares. E ela eu defendo todo o direito dela de achar que não vale a pena ir para lá. Isso é uma opinião. Não vale, eu vou desgastar o jogador. Ok. Agora, Real Madrid e Barcelona fizeram amistoso de pré-temporada, foi nos Estados Unidos. O Barcelona e o Real vão para a Ásia, passa 15 dias para ganhar dinheiro, vender camisa, etc. Então é filosofia. Sim. É o que o Casares está dizendo, a globalização. Foi na Arábia agora, da Supercopa da Espanha. E eles vão lá, exato, eles vão para vender marca, para vender coisa, que é onde o Casares fala da globalização. O Flamengo quer vender camisa lá, lógico. Quer Flamengo, entendeu? Cruzeiro e Atlético Mineiro jogar em Boston. Sim, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo são os clubes envolvidos. Sim, clubes envolvidos vão na jogar FC porque tem muitos Tem torcedores. mineiro lá, hein? Muito mineiro em Boston. Tem, né? Lota o estádio mais do que talvez aqui no Mineirão. Pois é. Então é isso, assim, uma hora ou outra, que antes não dava tempo de ir. E os times ficavam aqui chupando o dedo porque falavam que, tá vendo, mas quando chega em agosto, em julho, o Real Madrid pode vender camisa lá na Ásia, no Japão, o Barcelona pode, o Manchester, o time da Europa. No Brasil não dá, é muito jogo, não tem essa. Agora surgiu isso, aí é uma opção. Ó, claro que para isso, alguma coisa está ficando para trás. Por exemplo, os campeonatos regionais, do jeito que nós estamos vendo. Um prejuízo. Sim, um prejuízo. Está ficando para trás. Porque eu vou lá buscar o dinheiro, eu vou lá divertir o time, divertir no sentido de tirar do mesmo ambiente o time principal. E aí eu estou correndo um risco aqui no regional. Mas assim, ela tinha. O Zinho tem toda a razão, é igual a história de ontem. Ela tinha toda a razão e defendeu o ponto de vista que ela acha que não deve. Ela só não precisa olhar para o ponto de vista do outro. Aí a hora que ela virou o fio ali, aí ela perdeu a razão. O São Paulo não vai jogar essa primeira rodada do Campeonato Paulista, porque o jogo foi adiado justamente por causa da pré-temporada que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Mas a ideia do São Paulo já é começar a mandar alguns jogadores para dividir os elencos, né, para o final de semana. Deixa eu ver. Já comenta aí, já deixa a sua escalação ideal, qual para você deve ser o esquema tático ideal pro tricolor. Para quem já é inscrito mais velho aqui sabe que
o meu gosto pessoal é um time mais rápido, né? Com o Oscar no meio de campo, como 10, o Ferreirinha do lado esquerdo, o Lucas do lado direito e o Caleri de centroavante. Mas, ao que tudo indica, o Zubeldia, nesses jogos agora contra Cruzeiro e contra Flamengo, ele deve mesclar, deve ser Oscar e Caleri num time, Lucas e Luciano em outro time. No caso agora contra o Cruzeiro, né? Cada time vai jogar um tempo, basicamente, e pro jogo de volta, ele também deve mesclar o jogo de volta, que eu falo, essa equipe que vai voltar aqui pro Brasil, ele também deve dar uma mesclada. Mas quando tudo, vamos dizer assim, voltar ao normal, se normalizar, ao que tudo indica, ele deve utilizar, sim, Oscar de meia esquerda, Lucas de meia direita, Luciano e Caleri na frente. Isso, eu já disse aqui, volto a repetir, é um esquema que você perde em velocidade e amplitude, né? Quem vai dar essa amplitude vão ser os laterais do São Paulo, o Enzo Dias de um lado e o Moreira ou o Igor Vinícius do outro. O Moreira, por sinal, que vem treinando muito bem nessa pré-temporada. Para mim, o Moreira é infinitamente melhor que o Igor Vinícius. E é um time que esse meio de campo se torna um meio de campo muito técnico e os jogadores, e quando eu digo jogadores, Lucas, Luciano e Caleri, vão se beneficiar e muito do Oscar dentro de campo. O Oscar é um cara que pensa rápido. O Oscar, se você for ver os melhores momentos do Oscar, ele não é um jogador que tende a ficar muito com a bola no pé. Ele é um cara que tende a resolver as jogadas mais rápido, por isso que às vezes o número de erro de passes do Oscar é relativamente alto, porque ele tenta dar esse passe de primeira, ele tenta já dar esse dominar e dar o passe. A grande questão é que às vezes ele acaba errando, mas quando o passe dá certo, ele sempre consegue colocar o jogador na cara do gol, porque ele sempre tá à frente, né, do que o jogo tá se desenhando. Ele já tá enxergando a jogada antes dela acontecer. É um pouco diferente do estilo do Ganso, por exemplo, que é um cara que recebe essa bola mais de frente, levanta a cabeça, e a gente sempre vê, né, o Ganso, ele recebe a bola, levanta a cabeça, e você acha que ele vai dar a bola num lugar e ele dá no outro. O Ganso tem esse elemento surpresa. O Garro talvez seja um cara mais parecido com o estilo de jogo do Oscar, um cara que pensa mais rápido, que resolve as bolas também de maneira mais rápida, que tem um chute de fora da área. Então isso o Lucas vai se beneficiar muito, porque o Lucas é um cara que sofreu muito na temporada passada, porque ele tem esse pensamento à frente, né? Esse pensamento sempre avançado. É um cara que tá sempre antevendo a jogada, e só que ele fazia a jogada, driblava e jogava no pé do Luciano. A gente sabe o Luciano como meia não é lá essas coisas. O Luciano como meia é medíocre, a gente sabe disso. Então, agora com o Lucas, com o Oscar dentro de campo, até o Luciano vai se beneficiar disso, porque ele vai ter alguém para municiá-lo. A gente lembra que na temporada do ano passado, o Luciano ficava dependente do Lucas, do Ferreirinha e dos volantes criarem para ele, né? E dessa vez ele vai ter o Oscar, uma qualidade maior, um cara que tem aí um controle maior, uma qualidade técnica melhor que os volantes, né? Por exemplo, é um cara que sempre jogou na meia. Eu achava que o Oscar ia atuar de meia central, mas esse estilo de jogo talvez seja algo que o Zubeldia não queira abrir mão do Luciano, porque o Zubeldia sente que o Luciano é um cara importante, que vai dar mais poder de finalização para o time do São Paulo. E isso é verdade, o Luciano, ele é um grande finalizador, é um grande segundo atacante, né? A gente pode criticar, eu particularmente critico o Luciano como meia, que é ridículo, mas como segundo atacante a gente pode negar que ele é um cara muito acima da média. É um cara que tem a cabeçada boa, é um cara que tem até a técnica para resolver as coisas ali dentro da área de maneira legal, é um cara que bate de primeira, é um cara que se posiciona bem. Então, porque os melhores momentos do Luciano foram como segundo atacante. A gente pode esquecer disso. O Luciano sempre foi um segundo atacante. É um esquema que tende a dar certo pelo trabalho por dentro, né? Esses jogadores triangularem e armarem jogo por dentro, porém perde amplitude, e essa amplitude vai ter que ser dada pelos laterais. Já com o Ferreirinha, o sistema muda e passa a ser mais parecido com a LDU, né, que o Zubeldia treinou a LDU, e se o Zubeldia jogasse com Ferreirinha, Lucas, Oscar e Caleri, seria mais um time parecido
com o que foi a LDU, né? Um time de ataques mais verticais, que talvez não tenha tanto a bola. O time do São Paulo vai ser um time que, com a posse de bola, vai ser um time que vai trabalhar a bola com esses 4 jogadores em campo, né? Vai trabalhar mais a bola, vai tentar cadenciar o jogo e encontrar espaços. O time com Ferreirinha e Lucas iria ou tende a ser um time que ataca mais rápido, né? Um time que busca logo o ataque, que ataca logo os espaços. O Oscar seria muito importante para isso, né? Iria enfiar a bola pro Ferreirinha, iria enfiar a bola pro Lucas. O Lucas ia conseguir, pô, vai lá, dribla 1, 2, dá essa bola no Oscar. O Oscar devolve essa bola de forma qualificada pro Lucas dar prosseguimento na jogada. Então, são metodologias, são escalações diferentes. Não é o meu gosto principal, assim como de muitos jogadores aqui, de torcedores, né, lógico, aqui do canal, que acham que o Ferreirinha é peça importante, e o cara é uma válvula de escape, ele tem um 1 contra 1, é o cara que rabisca, é o cara que dá amplitude. Mas a gente também não pode negar que o Luciano dentro de campo, ele traz o poder de finalização maior, ajuda o Caleri também, né? O Caleri sempre fica muito sozinho dentro da área, apanhando sempre de 2 zagueiros. O Luciano dentro da área vai dividir essa responsabilidade com o Caleri, vai ter mais um cara dentro da área para encher o saco, para perturbar os zagueiros adversários. São opções, o Zubeldia agora não pode reclamar de opções, o Christian Oliveira, ao que tu me indica, nos próximos dias deve aí fechar com São Paulo. Para quem não viu, assistam o vídeo aí, o último vídeo que eu postei trazendo informações sobre a negociação com o Christian, que o próprio jogador falou que tá em negociação e tá em estágios avançados. São opções, o Zubeldia dessa vez tem mais peças, vai ter o Alisson, tem o Pablo Maia, dupla de volantes titulares, o Wendel deve chegar provavelmente até antes do meio do ano. São Paulo tá levando a banho-maria, mas vai chegar um momento que o São Paulo vai dar uma forçada para trazer o Wendel. E a lateral direito, o São Paulo ainda busca um lateral direito, assim, para chegar e vestir, para chegar e resolver o problema. Por enquanto vamos ficar com o Moreira, que para mim é anos-luz melhor que o Igor Vinícius. Eu quero que você deixe sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!